Então, para as Olimpíadas, né? Então, no caso, katas mais performáticos, aí vai depender, porque especificamente de kata, a pessoa ela tem que entender o que está fazendo. A gente sabe que numa luta, tu sabe que tu vai dar um chute, vai dar um soco, vai fazer uma esquiva, vai dar um ashibarai, tu já sabe o que está fazendo. O kata, como são 5, 6 golpes, tu pode utilizar, no máximo 10 golpes variados, não sei se chega a isso. O Rogério que nos explane sobre isso, né, no caso fugindo um pouco do kata, mas assim, tu vai pegar um kata com 108 movimentos, né, Suparimpei, né, ou Hyaku Hachiho, ou Anandai, um kata com mais de 100 movimentos, tu tem que entender o que tá fazendo, né, e para isso tu precisa de motivação. Por que eu vou fazer 108 se eu posso fazer 50 bem? Né? Tu tem que entender o que tá fazendo, que história é aquilo ali, falando especificamente de kata, porque tu vai entrar nessa questão, tu vai se tornar realmente só um atleta, e daí a tua vida é curta. Tu pode ser a tua vida curta só como o sênior. Já cansei de fazer isso aí, já fiz um monte, ganhei medalha, sou campeão de kata, né? Mas tu tem que entender que o cerne do karatê, né? Vamos falar de karatê, a gente tem, né, o tripé, né? Kihon, kata e kumite, mas gira em torno do kata. Tu teve que esmiuçar um kata para poder melhorar o teu Tinha Kihon. 3 dedos para escolher, né? Para escolher. Tinha 3 opções, né? Qual que ele escolhe, né? Geralmente é o mais forte, né? Geralmente é o mais forte. É para dar uma risada, para a gente fazer o pessoal rir. Entendeu? Então é isso que é importante, o aspecto motivacional da coisa. Tá tranquilo, Pierre, já passou das 10. Questão motivacional, a gente tem que procurar motivos, né? Por quê, para quê e para quem a gente está fazendo isso. A gente tem que extrapolar isso aí. É que o mestre Nakoshi fala, por isso que eu ligo muito nesse aspecto, assim, porque a gente vai ficando mais velho, a gente fica pensando, por que eu vou fazer isso aí? Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E eu tenho que olhar para trás e dizer que tudo isso que eu fiz é tempo perdido. Não pode ser. A gente tem que procurar uma razão, um motivo para isso. Ainda na questão que o Michael colocou ali Foi o Michael, né? Colocou sobre os katas, os katas performáticos, né? Isso. Tem uma questão importante, assim, que deve ser compreendida, né? Essa questão de usar katas diferentes, katas de outros estilos, bonito e não sei o quê. Olha, eu não vejo isso como um fator de diferencial para nenhum atleta, né? Todo atleta, quando ele diz para começar o kata, ele tem nota 10, técnico e atlético. O que vai tirar pontuação dele são as imperfeições do kata, né, do ponto de vista técnico, né, e o desempenho atlético dele e as eventuais faltas atléticas que ele possa ter de desequilíbrio e tal. Então, a princípio, se você entrar para fazer um kata que é curto, as chances de errar são menores do que fazer um kata grande, por exemplo, e como disse, performático. A princípio, essa é uma lógica. Quanto menor for o kata, menos chance de errar eu tenho. Então, assim, eu acho que o mais importante é, como o Pierre falou, né, que isso é fundamental, isso que o Pierre colocou ali. Tu tem que entender o kata, saber o que é o kata, saber cada movimento para que serve, saber executar aquele movimento em uma situação real, porque o kata é uma luta e na análise dos árbitros isso está sendo observado. A gente vê, por exemplo, pessoas fazendo alguns katas que não sabem para que serve, não conhece o bunkai do kata. Aí ela faz o movimento e tu vê claramente, nossa, mas de onde é que ela virou a mão daquele jeito? Ela não sabe para que serve aquilo, sabe? Tem alguns erros, assim, muito toscos na execução do kata. Ele é bonitinho, mas falta a essência, falta o entender o para quê. O atleta, mesmo o atleta de competição, como lá no início nós falamos, o kata, tem diferença entre o kata tradicional e o esportivo, né? O atleta tem que saber o kata tradicional, saber fazer o kata correto, saber para que serve, saber executar o kata em uma situação real, aplicar os golpes. Agora, qual kata que ele vai fazer?
isso é menos importante. Se ele tiver esse domínio, isso é mais importante, né? Isso eu acho que é uma coisa que falta não ao karatê gaúcho, isso falta ao karatê brasileiro. Tem vários atletas brasileiros que são atletas assim fantásticos, incríveis, né? Um CrossFit fantástico, assim, top. Mas o cara faz a base errada, faz uma transição levantando o calcanhar do pé da frente quando vai caminhar, porque falta força ou flexibilidade, ou até mesmo a técnica correta para fazer o passo, para fazer a transição. Aí não adianta, sabe, fazer uma parte física muito forte. E aí entra naquilo que eu acho que é importante em termos de desenvolvimento do kata, que eu acho que a gente tem que pensar aí no Rio Grande do Sul de forma muito intensa, assim. O que é mais importante, o que é mais urgente para se desenvolver, para se buscar? Para mim, o maior exemplo, o melhor atleta gaúcho da atualidade em kata está aqui na tela, né? Só que isso é um absurdo. É um absurdo. Pela idade que ele tem. Né? Não é... o Pierre é excelente, ele é fantástico. Nossa, é uma referência em termos de kata. Não deveria ser. Esse é o problema. Entende? Em conhecimento, sim. Na parte de conhecimento, sem a menor dúvida, quanto mais velho, a tendência... A maioria das pessoas melhoram com a idade, né? Aumenta o conhecimento, a sabedoria. Não todos, mas a maioria, né? E o Pierre, com certeza, é uma dessas pessoas. Agora, ele melhorar no nível atlético, na sua performance atlética, do jeito que ele tem melhorado, e se tornar aquilo que eu acho o melhor kata do Rio Grande do Sul na atualidade, em qualquer idade, isso é uma demonstração de quanto que não tem mais ninguém. Porque não poderia ser. Envelheceu, né? Oi? O kata gaúcho envelheceu. Exatamente. Ele tinha que estar sempre se renovando, não envelhecido. Exatamente. Nós devíamos ter atletas com 20 anos de idade fazendo um kata para botar o kata do Pierre no chinelo. Entendeu? Vai fazer, tipo assim, vai fazendo master, aqui não é o teu lugar. Exato. Mas o Pierre, se for participar do Campeonato Gaúcho Sênior, e eu for árbitro, quer dizer, a gente vai arbitrar o kata sendo feito na hora, é claro, né? Mas a expectativa que eu tenho vendo os demais, eu acho que o Pierre ganha. Isso só acontecer. Só é um absurdo. Entende? Porque não poderia, o Pierre tem 55? 55. Imagina. Né? E ele é o melhor catado do estado atualmente. Nós deveríamos ter 200 pessoas fazendo kata melhor que o Pierre. Né? E não tem, porque o Pierre é um cara de 55 anos que é muito bom, é claro. É um dos melhores do Brasil. Mas a gente deveria ter muita gente melhor que o Pierre em idades muito mais tenras. E para isso, tem que estudar, tem que fazer Kihon, tem que desenvolver a parte técnica. Não é fazendo crossfit que vai melhorar a kata. Né? As pessoas confundem quando vê a Sandra Sanches desenvolvendo a parte física dela e agora aqui o Shimizu tentando diminuir a distância em relação à Sandra na parte física e tal. Mas elas fazem kata perfeito, ou quase perfeito. Elas podem se dar o luxo, né, de desenvolver a parte física, porque na parte técnica elas estão quase na perfeição. Então faz sentido elas buscarem no atlético. Né? Elas buscam aumentar a performance técnica delas. Para aumentar a performance técnica, tem que aumentar a força, explosão, velocidade. Faz parte. Agora, a gente tem que pensar que os nossos atletas aqui a nível de Brasil e Rio Grande do Sul, dentro desse contexto, ainda estão tecnicamente muito cheios de defeitos. O que tem de cotovelo abrindo no soco, o que tem de dedo solto na mão, o que tem de calcanhar erguendo, o que tem de no Shotokan sobe e desce de base, sabe? Transições. Transição é... Nossa, se tu está olhando só as transições nos katas, tu te lava de defeitos, né? E é todos. Pegar os melhores atletas brasileiros, que são os que nos representam lá fora e que realmente estão entre os melhores atletas brasileiros mesmo,
mesmo que eventualmente um ou outro eu não concorde, eu acho que, né? Mas se não for o melhor, é o segundo melhor, tá ali próximo e tal. E mesmo esses são muito cheios de defeito. Técnico. Então, essa é a parte que tem que ser desenvolvida. É a parte técnica, é o que rompe, é o fundamento. Ah, mas a parte física, é paralelo, mas não é 30% da importância. Né? Então, E o que vocês acham do Catar nos Jogos Olímpicos? Quais são as expectativas de vocês? Se teve alguma frustração nesses atletas que vão representar o Karatê nos Jogos Olímpicos? O que vocês acham sobre Catar nos Jogos Olímpicos? Eu gostaria que tivesse o Catar equipe, né? Mas... eu já sei quem vai estar no pódio. Tu também sabe. É verdade, é. O Rafael ali pergunta, será que somente a cultura brasileira não coopera para a evolução do Karatê no Brasil ou pode haver fatores internos, ou seja, dentro do Karatê brasileiro, que impediram um maior alcance? Já corroborando, já entrando no Catar nos Jogos Olímpicos, né, o que fez a gente não ir em relação ao Catar, pelo menos, né, na minha impressão, o que faz a diferença muito, porque a parte física a gente tem bastante capacidade, é o aspecto psicológico. Eu penso que a gente tem que trabalhar muito mais o aspecto psicológico, assim, foco, né? Saber ter esse controle emocional mediante um grande estresse, né? Que foi o que aconteceu em Paris, né? Então, em qualquer competição, principalmente lá. Então, acho que é importante trabalhar cada vez mais a gente trabalhar esse aspecto psicológico, né? A gente vê, por exemplo, né, como exemplo, o próprio futebol, quando teve aqui, né, o 7-1, né, contra a Alemanha. Então, é o aspecto psicológico, isso aí influencia muito. Tem que trabalhar isso aí. A gente tem essa personalidade muito festeira, né? Então, podia aproveitar esse aspecto que nós temos mais aqui no Rio Grande do Sul, mais introspecto, né? Ouvindo um violão e sorvendo um mate amargo, esse aspecto introspectivo e meditabundo, para utilizar, acho que aí que vem o lance do professor, trabalhar isso na base, né? Para aumentar a capacidade de controle emocional que um karateca deve ter. Qualidade ou quantidade quando treina os seus katas? Qualidade ou quantidade? No caso, eu tenho que elencar, fazer o que a gente gosta, né, cara? O segredo é a gente fazer o que a gente gosta, em qualquer situação. E no aspecto do karatê, uma gama de kata é enorme, né? Então, claro, a gente tem um estilo mãe, né? O nosso é o Shotokan, mas o Shotokan nos possibilita trabalhar outros, porque tu trabalha mais atleticamente, por causa da estética, né? Dos movimentos lineares e longos do Shotokan, te dá uma certa, assim, uma certa base, né, para tu trabalhar outros estilos, não que sejam um plus, mas se contribui, mas vai depender do praticante, né? Então tem que elencar katas que tu gosta, falando de competição, para tu fazer aquilo com prazer, aquilo ali já vai ser um plus para ti, daí sim entra o plus, para que te avance na qualidade. E geralmente a gente faz bem alguma coisa que a gente gosta, né? Então tu elenca katas, por exemplo, eu tô treinando hoje kata de outros estilos, né? Mas eu procuro alguma coisa que se assemelhe àquilo que eu já treino, né? Por exemplo, um kata que trabalha com motodachi, né? Tu trabalha com zenkutsu, tu te esforça, para fazer motodachi fica um pouco mais fácil, né? Para que tu o que eu gostei daquele kata, papurem, por exemplo. Eu gosto de fazer papurem, então vai me ajudar alguma coisa do que eu já treinei anteriormente para poder melhorar aquele kata, né? Então, tem que fazer o que a gente gosta, né? É indiferente do número de movimentos que tem o kata. Então, quantidade quando treina nos seus katas, daí no caso é aquilo que o Sensei Rogério falou, né? Você tem que pegar um movimento e fazer repetidamente, né? E aí vem a parte de alimentação também, né? Essas coisas, né? Tem que periodizar, né? Tem muita coisa aí, né? Eu faço periodização do meu treinamento, né? Eu faço uma periodização assim, entre uma cervejada e outra. O que me mata nessa periodização é a cervejada. Eu não consigo calcular bem, porque às vezes me convido para uma cervejada fora do calendário. Aí, pô, quebra tudo. Estraga tudo. Estraga toda a periodização. E o Catar nos Jogos Olímpicos, o que vocês acham? É Kiuna, na cabeça, direto, com certeza. Será? Kiuna. Vai ganhar.
Kiuna é ouro no masculino, provavelmente o Damian Quintero é prata, e no feminino eu tenho um pouco mais de dúvida, embora eu seja um fã da Sandra Sanches, aqui o Shimizu tá trabalhando bem, tá se aproximando de novo, né? Houve um afastamento em que a Sandra se afastou da Shimizu e agora isso voltou a se aproximar. Eu tenho dúvida no feminino quem fica em primeiro ou segundo, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser essas duas. Eu acho que vai ser 2 japoneses no ouro. É bem possível. O Kiuna, com certeza, por enquanto, é o grande favorito, né? Eu posso dizer que o Kiuna, por exemplo, faz tempo que não se vê ele fazendo kata, né? Da mesma forma, a Shimizu. A gente não... Alguém viu eles fazendo kata nos últimos 4, 5 meses? Estratégia, né, cara? Isso é estratégia. O Quinteiro foi nessa mesma estratégia e perdeu o europeu pro Sofuogo. Né? Então, eu acho que... Rogério, eu acho que o Quinteiro não pega nem prata. Tu acha? Eu acho, cara. Eu acho... Porque assim, ó, tu viu o rapaz da Coreia no Qualify? Não sei de qual tu tá falando. O Park, no Qualify de Paris agora. Não vi. O kata dele foi bem interessante, assim. Não sei se ele se ele tava num dia inspirado, o que foi, mas ele e o Sofuoglu vão disputar a prata. O ouro, por enquanto, é do... Cara, esse Sofuoglu... Cara, eu não nem esperava ganhar do Quinteiro ali. O cara saiu, parecia que tinha feito um gol, virou as costas, deixou o cara no ar ali, né, cara? O Quinteiro para apertar a mão. Aquilo ali foi uma vergonha, cara. Mostrou que aquilo ali... Cara, mas... O Sofuoglu, para mim... eu fico pensando assim, cara, será que eu não entendo nada? Talvez eu não entenda nada, talvez você discorde completamente de mim e realmente eu seja o cara errado. Para mim, o Sofuoglu não tá no páreo. Para mim, o kata dele é ruim. Tu não tá errado, Rogério. Sabe qual é o problema? Tu nunca viu ao vivo. Existe uma diferença quando a gente vê um kata ao vivo e um kata pelo vídeo. Por melhor que seja o vídeo. E assim, ó, eu não vi ainda o Sofuoglu ao vivo, mas o que o pessoal fala, assim, que é algo absurdo. Ele tecnicamente pode não estar perfeito e coisa, mas ele bota uma... É que nem o Kiuna. O Kiuna tu faz o kata é pancadaria o tempo todo, e o Sofuoglu é no mesmo estilo. Mas, cara, ele erra muito, muita base, todas quase todas as bases ele erra, as transições são horríveis. Claro, ele é um tipo, é um Valdez melhorado. É o Valdez melhorado. Ele é tipo o Luca Valdez, assim, é um cavalo de forte. Mas, tecnicamente, cara, ele se assemelha ao Valdez, um pouquinho melhor. É cheio de erros. Eu não sei como é, talvez realmente assim presencial, né, ao vivo, isso seja mais difícil de ser visto pelos árbitros, pode ser, porque no vídeo, eu bato o olho no vídeo e já enxergo todos os erros. Sim, porque o vídeo, a pessoa fica mais lenta no vídeo, fica mais fácil pra gente ver os erros técnicos, né? E a parte física fica meio... Porque o vídeo, né, não é a mesma coisa que ao vivo. Dá um delay, né, na imagem, dá um delay. Não é a mesma faz o movimento, dá um delay, né, na imagem. Não fica a mesma coisa. Sim. Mas vai ser interessante. Acho que a primeira rodada, assim, das Olimpíadas já vai dar pra tirar a febre legal, assim, do que vai ser. Eu traria um outro aspecto, tá? Fora resultados, que eu acho que eu tô apostando nos japoneses também, né? E, enfim... Mas eu traria um outro aspecto que pode ser interessante, relacionado a uma das perguntas que a gente já teve aí, os comentários, que vai ser a primeira vez que a gente vai ter esse tipo de modalidade nas Olimpíadas, né? O kata, né? De demonstração de artes marciais. Vai ser a primeira vez. E acho que pode ser muito, muito interessante, assim. Acho que pode trazer muito mais curiosidade, assim.
de outras artes marciais que eu conheço, pelo menos, né? Claro, tem o Kung Fu também, eu acho muito, muito interessante, mas o kata do karatê, ele é muito chamativo, ele é interessante, ele é bonito de ver, né? Ele é vigoroso, né? Ele é vigoroso, exatamente. E acho que, enfim, pode servir, que nem ali a gente viu, pode servir como porta de entrada, enfim, para novas pessoas se interessarem e até dar mais visibilidade para o karatê por aí. Por quê? Porque o comitê, não que ele não seja legal de olhar, mas tu precisa entender as regras, tu precisa de tu precisa de uma ajuda para entender o que aconteceu, né? E daí, nesse sentido, por exemplo, o taekwondo é muito mais fácil. Porque, tocou a sirene, é ponto. Mesmo que hoje em dia eles usem, tipo, tocar a sirene de qualquer maneira é ponto, né? O que eu acho sacanagem. Mas enfim, acho que se assemelha muito. E o kata vai trazer essa diferença. Sim. Eu acho que a gente teve talvez uma perda, vamos dizer assim, saiu uma categoria de comitê para poder entrar o kata. A gente pode ter perdido aí porque acabou não indo todos os atletas que poderiam ter ido, mas estar o kata, eu acho que talvez ele represente até, que nem o CCPR falou, né? Ele representa muito mais o karatê do que propriamente o comitê, né? O kata vai mostrar, a arte marcial é essa aqui. Isso aqui é a base do que se aprende, né? Sim. Então, enfim, acho que nesse aspecto assim vai ser muito interessante. Eu tô bem curioso de como é que vai ser e tal, e a repercussão depois também. Eu penso que o kata nos Jogos Olímpicos vai alavancar muito o karatê no mundo todo. Com certeza. Tanto com o comitê também. Vai alavancar no mundo todo, com certeza. Aqui no até Brasil vai ser um estouro. Eu acho que vai ser. Eu acho que o karatê como um todo na Olimpíada tem tudo para ser um enorme sucesso. Eu olhando os demais esportes de luta dos Jogos Olímpicos, né? Como sempre, né? Eu estou vendo do meu ponto de vista, né? Um karateca, Sim. mas eu acho que o karatê vai ser. Nossa, vai colocar o resto tudo no chinelo. Porque é muito mais bonito, dinâmico, empolgante. Kata, comitê, vai ser tudo muito, muito legal. Acho que Sem falar que os atletas, né, que estão lá. a repercussão entre os leigos, eu acho que vai ser muito grande para o karatê. Muito boa. Os atletas são bonitos também, né? Não, e os atletas do karatê que vão disputar os jogos, olha, são dos melhores, né? Só fera. Eu não sou muito de acompanhar o comitê, que de vez em quando, é chato, pega umas lutas ali que dá vontade de dormir. Mas eu acompanhei o Qualify quase desde as 4 da manhã, vi o kata e fiquei vendo o comitê. Olha, deu luta ali que, olha, fazia muito tempo que eu não... Cara, eu passava o dia inteiro vendo. E depois eu gravei e fiquei vendo também. Lutas boas, tanto do feminino quanto do masculino. Gostei bastante. É um pouco daquilo que acontece, né? As lutas mais interessantes não são as finais, né? As lutas mais interessantes são as que vêm antes, porque daí o cara tá ali tentando, né? Agora na final tá todo mundo se segurando ali pra, né? Meu Deus, claro. O que eu faço? Pisando em ovos. Pisando em ovos, mas as lutas interessantes são as que acontecem. Mas ali nas finais, aquela do Round Robin que fizeram no Qualify, cara, ali não tinha muito, o pessoal tinha que ir pra luta. Eu gostei desse mecanismo deles, porque daí, como é todos contra todos, tu não tá ali num combate decisivo, entendeu? Tipo, se eu não passar daqui, eu não vou mais. Não, tu tem, tipo, fui mal nessa luta, vou melhorar pra próxima e... Dá pra correr riscos, né? Dá pra correr mais riscos, Rogério, daí tu me corrige, mas eu acho que na Olimpíadas vai ser em round robin, né? Vão ser dois grupos de round robin e saem os finalistas, não é? Não sei. Eu acho que era alguma coisa assim, se eu não me engano, até depois tem que ver direitinho no regulamento, mas se eu não me engano era alguma coisa assim. Em algum grupo que eu faço parte, alguém andou colocando lá, mas eu não cheguei a olhar como é que vai ser. Não sei nem que grupo. O Rogério, eu te fazer uma pergunta, assim, para vocês três, no caso, né? Em relação à arbitragem brasileira, né? Acho que para dirimir dúvidas de muitas pessoas que estão, né, assistindo a gente, por que não foi nenhum árbitro brasileiro? Porque o Brasil não tem destaque na arbitragem mundial.
não pela qualidade dos árbitros, mas sim porque não temos muitos árbitros. Nós só temos, se não me engano, são 4 árbitros da WKF. Então é muito pouco, e somente um árbitro A em Catar, por exemplo, que é o Porchat. Mas o Porchat atuou, ele passou no Chile, que ele passou para classificação A. Então ele tem pouca atuação, logo depois disso veio a pandemia. Ele não pôde atuar no Mundial, né? E aí tu tem árbitros que estão lá há muito tempo, e não adianta, é folha corrida, sabe? É tempo. Sim, então, nós não temos esses árbitros na WKF com essa folha corrida, com esse tempo aí, com essa importância. Porque realmente, assim, até falando um pouco da questão da política da CBK, né? Nós temos uma nova CBK nos últimos anos, né? E nós ainda pagamos muito o pato pela gestão anterior daquela pessoa que eu não gosto nem de falar o nome, que tolhia completamente o crescimento Sim, fez uma reserva de mercado, né? Uma reserva de mercado idiota que o Brasil tinha um árbitro, 2, 3. Felizmente esse continua lá, mas ele não tem mais o poder que tinha. Então agora as portas estão abertas para crescer. Quando o sensei Luiz Carlos assumiu como presidente da CBK, há 8 anos atrás, 8 anos e pouquinho atrás, nós tínhamos na PKF, se não me engano, eram 4 árbitros na PKF e 2 na WKF. Só. Hoje nós temos 57 árbitros na PKF e 4 na WKF. E o discurso que o Sensei Hermes fez, no novo presidente da CBK fez lá em Fortaleza, no curso de credenciamento, foi o seguinte, ele usou essa frase várias vezes, ele disse, nós conquistamos as Américas, agora nós vamos conquistar o mundo. Então, assim, o objetivo da nova gestão é ampliar muito a quantidade de árbitros na WKF. Isso é o que eles pretendem fazer. E agora vamos torcer para que, de fato, isso aconteça, né? A gente tem uma pergunta aí sobre a arbitragem, né? O Fabrício perguntou aqui, Rogério, fala um pouco sobre possíveis consequências aos árbitros que deram um jogai para o atleta canadense que acabou entrando por conta do recurso do técnico. Então, né? Acho que foi no mais 75. Bom, a WKF não é nem um pouco de passar a mão em erros assim dos árbitros, né? O problema é que parece que esses árbitros que cometeram aquele erro lá no Qualify, que deram um jogar que não existiu, já estavam escalados para a Olimpíada e tal, então não sei nem se dá tempo de mudar, mas assim, num Mundial, por exemplo, se eles cometem um erro daqueles, eles vão para o banco de reservas e lá eles vão ficar assistindo o resto do Mundial. Se ser escalante é bem rígido com relação a isso. Então, eu acho que as consequências podem ser sérias. Eu acho que eles podem ser retirados da Olimpíada, viu? Porque o erro foi muito, muito tosco. Dava para ver de muito longe que o cara não pisou fora, sabe? E isso... Como é que eles deram jogar que não existiu, sabe? É um negócio muito absurdo. Eu acho que tem risco muito grande deles serem cortados da Olimpíada. A não ser que a repercussão desse corte possa ser pior do que eles irem, entende? A não ser que, por ser Olimpíada, por ser algo tão público, uma informação tão disseminada para o mundo todo, que de repente cortá-los poderia ser uma imagem ruim para o karatê. Aí talvez a WKF possa pesar isso e de repente fazer de conta que nada aconteceu, isso é um erro normal e tal, e eles não costumam errar, eles são árbitros de primeira linha da WKF, não costumam cometer esse tipo de erro, né? E tomara que nunca mais cometam, mas em situação normal de temperatura e pressão, eles teriam as cabecinhas cortadas. Bom, pessoal, já estamos aqui a 1h43, 44 agora. O papo foi fluindo. Já estou tomando um chute aqui, quase um cascudo. Né? Os dois. Dois, né?
Pra te ver, o Felipe e o PR estão tranquilos, mas eu e o Rogério aqui já estamos na pressão, né? Então, queria agradecer muito a presença de todos, para o pessoal que tá nos assistindo aí. Realmente rendeu bastante o assunto. A gente pode ficar falando aqui a noite inteira, né? Só que daí vai dar grandes problemas. Grandes problemas. Mas eu acho que é uma semente, a gente pode marcar outras conversas, né? Outros assuntos e começar a mobilizar o pessoal, né? Então, Sensei Rogério, Sensei PR, Felipe, muito obrigado pela participação de vocês. A quem está nos assistindo aqui, muito obrigado pela atenção. E depois vai ter tudo isso aqui também no nosso Spotify. Você vai poder acompanhar toda a nossa conversa no momento e no horário que vocês quiserem, né? Acho que amanhã já vai estar disponível. Então tá, Pessoal, muito obrigado. Isso aí. pode fazer obrigado. suas despedidas. Muito obrigado, Zé, pelo convite. Me sinto honrado e muito feliz de poder estar aqui conversando com amigos, pessoas que eu gosto e que eu estou há tanto tempo sem poder ver pessoalmente, né? A gente sente saudade mesmo. Quero poder estar presente com vocês ainda para poder também dar um abraço apertado, um quebra-costela bem forte, porque, nossa, me faz muita falta. Eu gosto do convívio humano, apesar de ser difícil resistir à beleza do Pierre, né? É um pouco perigoso, mas eu gosto desse convívio humano aí, do calor humano. Estou louco para vê-los pessoalmente. Grande abraço. Sensei José Maria, meu Sensei Rogério, meu caro Felipe, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, Sensei José Maria, eu fiquei muito feliz, né, e tomara que seja o início de vários outros encontros, né, que aconteçam aqui no Karatê com Café, tá? Foi muito bom, muito positivo e foi motivacional, só dá mais vontade de continuar praticando, né, e fomentando e passando isso para os outros, né, e ver a carinha linda de vocês três, né, de uma forma mais de pertinho, né, tá? Muito obrigado, tá? Uma boa noite para todos. Só fazer um destaque. Vocês todos viram, hein, pessoal que está assistindo aí, vocês viram que o Zé é um careca de cabelo comprido? É cabeça de pensador, velho. Cabeça de pensador. Muito Bom, sério. Agradeço todo o pessoal que ficou ouvindo aí. Ah, sim, com certeza. Eu queria agradecer o convite, então, né, que o Zé fez aí, e pela oportunidade de poder falar de novo aí com o CCPR, CC Rogério, que tanto aprendi com eles. E vamos tentar marcar mais assuntos. A gente tem muito pano para manga, né, gente? Tem muita coisa para conversar e muita coisa interessante. Então tá. Gente, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Karatê com Café vai ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Não sabemos quando, não tem horário marcado, nem dia combinado, mas nos falamos por aí. Um grande abraço a todos. Fomos! Us.